Milionário desenterrou Mãe Mendiga e o menino chorou ao acreditar que ela ainda vivia. Ao simples, compreenda o interior. Nesse ponto, passado, o encontro com esta gente contende. O pobre Ricardo, dono de hotéis, carros e aviões, estava de volta para o funeral da mãe que ninguém imaginava ter. Ela, a mulher que era o rosto esquecido das calçadas da Praça Central, vestida com roupas puídas, o cabelo emaranhado, coberto por folhas secas e sujeira. A mãe mendiga do milionário. O absurdo tomou conta dos moradores, que cochichavam entre as fachadas antigas da cidade. Como pode um cara tão poderoso ter uma mãe assim? Por que ela vivia nas ruas, se ele já arrumou vida boa? Os olhares eram duros, misto de pena e julgamento. No velho quarto que fora da mãe, rica. Ele acreditava que a mãe de Ricardo ainda vivia, que ela podia recomeçar a vida, que talvez o milionário fosse a chave para tirar todos dali da miséria. Quando percebeu que Ricardo notava sua presença, o menino congelou, mas os olhos brilhavam com uma esperança inocente que fazia a casa inteira parecer mais leve. Ricardo sentiu o garoto seguir cada movimento seu. Naquela hora, uma guerra interna explodia. Manter a imagem de empresário imbatível ou aceitar as falhas da própria história, abraçar sua vulnerabilidade e, talvez, um legado que sempre evitou encarar. Por um instante, a máscara caiu e ele viu no espelho daquelas paredes uma parte de si enterrada no passado. E então, uma sombra do passado surgiu na cidade. Uma figura misteriosa que conhecia cada segredo da infância de Ricardo e que sabia muito mais do que devia. Essa presença espantava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto lágrimas silenciosas caíam no rosto de Gabriel, algo no exterior da casa começou a agitar a calma frágil daquele momento. Um rugido distante se aproximou e um pesado motor de caminhão ecoou pelas ruas tranquilas, interrompendo o silêncio opressivo. Olhos curiosos se voltaram para a fonte daquele barulho e, em segundos, um veículo imponente parou em frente. "Ricardo!" ele gritou, como se já estivesse ali antes, como se aquela fosse uma vingança a ser cobrada. Ricardo ficou paralisado, sentindo a adrenalina subir. Ele não sabia quem era aquele homem, mas algo na sua expressão denunciava um passado sombrio. O garoto Gabriel recuou instintivamente, buscando refúgio em meio aos pés de Ricardo, que ainda segurava o diário como um escudo. "Quem é você?" Ricardo perguntou, a voz tremendo entre a raiva e o medo. "Alguém que conhecia bem sua mãe." O homem respondeu, a risada cínica escapando de seus lábios. "E que sabe de todos os segredos que você prefere enterrar. Estou aqui por causa do que ela deixou. O que eu quero está muito além do que você pode imaginar." Ricardo mordeu o lábio, a mente uma confusão de perguntas e medos. O desejo de proteger Gabriel, de evitar um confronto, crescia. Mas aquele homem já havia plantado uma semente de desconfiança. "Você não sabe do que está falando!" gritou Ricardo, sentindo o coração disparar. Nesse instante, o homem se aproximou. O cheiro de cigarro e álcool impregnava o ar.
Se eu soubesse, você mesmo pode confirmar. A tal carta no diário. Ela falava de um tesouro, um que a sua mãe nunca conseguiu encontrar. Mas eu sei onde está, e você também pode. A provocação dançava em sua voz, como se cada palavra fosse um golpe certeiro. O olhar de Gabriel se alternava entre Ricardo e o intruso, cheio de confusão. O menino não entendia o que estava em jogo. A tensão se espessava e o ar parecia eletrificado. Ricardo olhou para Gabriel, vendo naquelas pupilas inocentes o reflexo de todas as suas dúvidas. O que mais aquele diário poderia conter? Quais verdades sombrias estavam escondidas nas páginas amareladas? Não confie nele! Ricardo disse, a voz mais firme agora, um grito estourando na pressão crescente. Mas o homem apenas sorriu, um sorriso que parecia conhecer as sombras da alma de Ricardo. Você pode ignorar o que eu digo, mas a verdade o encontrará. E ele, apontou para Gabriel, pode acabar sendo a chave para tudo. Um silêncio pesado caiu sobre eles, como se o tempo tivesse paralisado. O passado estava voltando para assombrar Ricardo, de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Um ruído mais alto ecoou dentro da casa, e os olhos de Gabriel brilharam ao escanear as paredes, como se as sombras ali guardassem segredos que aguardavam para serem revelados. Então, tudo começou a desmoronar. Um grito curto, um som de vidro quebrando, ecoou de dentro da casa, seguido de um estrondo. Gabriel, sem avisar, correu para o interior, e o coração de Ricardo disparou. Gabriel! Ney, o garoto estava dentro, e o homem do terno sombrio só parecia sorrir satisfeito. Ricardo sentia o chão desmoronar sob seus pés. O que estava acontecendo? O que a história da sua mãe realmente escondia? Com a adrenalina correndo nas veias, ele sabia que precisava descobrir a verdade, antes que fosse tarde demais. A cidade, silenciosa até aquele momento, agora parecia observar cada golpe do destino. E no horizonte, nuvens escuras se acumulavam, prenunciando uma tempestade que não era apenas sobre o tempo, mas sobre tudo o que Ricardo conhecia. O jogo havia começado e as consequências eram imprevisíveis. O que mais sua mãe havia perdido? E quem realmente era aquele homem? Desesperado, ele seguiu em direção à porta, pronto para tudo. Ricardo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que estava acontecendo? O que a história da sua mãe realmente escondia? Com a adrenalina correndo nas veias, ele sabia que precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. A porta estava entreaberta e ele deu um passo decidido em direção ao interior da casa, o coração batendo desenfreado. Gabriel estava lá, parado no meio da sala, seu olhar fixo em uma cadeira antiga, como se visse um fantasma. Ricardo se aproximou e viu o que tinha capturado a atenção do garoto. Uma foto emoldurada, a imagem desbotada de sua mãe, mas não sozinha. Ao lado dela, um homem. Não era apenas qualquer homem, era o homem que estava do lado de fora. O intruso de terno escuro. Os olhos de Ricardo se arregalaram, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar. Gabriel, você viu isso? Ricardo perguntou, tentando manter a calma, mas a dúvida e o pânico dançavam em seu peito. O garoto acenou, a expressão confusa. Quem é ele, Ricardo? Por que ele estava aqui? Ricardo não tinha respostas. Olhou novamente para a foto, cada detalhe saltando aos olhos agora. O sorriso dela, a maneira como a mão daquele homem descansava em seu ombro, era uma cena de felicidade, mas que se transformava em uma sombra sinistra sob o peso das revelações. Você sabia que sua mãe tinha alguém especial? Ricardo murmurou, mais para si, e no mesmo instante a memória de uma conversa antiga veio à mente, algo que ele tinha enterrado fundo.
A menção de um amor perdido, um nome que nunca teve coragem de investigar. Sérgio. Mas era muito mais do que isso. De repente, o intruso apareceu na porta, interrompendo os pensamentos de Ricardo. Ela me amava, você sabe? Sua mãe e eu tínhamos planos que você jamais poderia imaginar. A voz dele era suave, com um tom que desviava entre o arrependimento e a malícia. E você nunca deveria existir, Ricardo. Um choque percorreu o corpo de Ricardo. As palavras foram como um tapa na cara. O que você está dizendo? A voz dele saiu quase como um sussurro. Você é um erro, criança. Ela tinha todo um futuro pela frente e você o destruiu. O homem se adiantou, com um sorriso torto, revelando uma malícia que fazia o estômago de Ricardo revirar. Se não fosse você, ainda estaríamos juntos. Gabriel observava em silêncio, a confusão estampada no rosto. Ricardo, é verdade? O menino perguntou, desarmado. Ricardo não sabia o que responder. O que aquele homem estava dizendo? Uma corrente de medo e revolta se formou dentro dele. Ela me deixou por você. O peso da sua existência arruinou tudo. O homem continuou, seu olhar penetrante e triunfante. E agora, a herança que sua mãe mencionava era poduminho também. Eu sei onde está. Ricardo sentiu seu coração disparar. Uma herança? Uma continuidade de algo que ele nunca soube? Do que você está falando? Que herança? Ele exigiu saber, a raiva crescendo. O tesouro, Ricardo. O tesouro que sua mãe escondeu, que ela jurou que te protegeria. Você tem que decidir. Você quer saber a verdade? Ou prefere viver em uma mentira confortável? O homem respirou fundo, como se estivesse prestes a compartilhar o segredo mais profundo de todos. Enquanto Ricardo tentava juntar os pontos, o estrondo veio do fundo da casa. A porta dos fundos se abriu abruptamente, revelando uma figura conhecida, sua mãe, mas não a mulher que ele lembrava. Essa era uma versão mais jovem, com olhos brilhantes e um sorriso que destilava esperança. Você não deveria estar aqui, ela gritou, mas a voz soava diferente, como se o passado estivesse se manifestando ali, ao vivo. O que era aquela ilusão? O coração de Ricardo se despedaçou. Ele estava no limiar de uma revelação devastadora, cercado por fantasmas do passado, e tudo o que conhecia agora balançava na corda bamba, ameaçado por verdades ocultas. Quem é você, na verdade? Ricardo gritou, entre a dor da descoberta e a surpresa do reencontro. Mas as respostas agora estavam ao alcance das mãos, e era preciso se posicionar, escolher um caminho. As consequências dessa escolha poderiam ser mais pesadas do que qualquer um deles poderia suportar. Então, enquanto a confusão e a pressão se intensificavam, uma nova realidade se formava, e o carrossel de emoções continuava em movimento, descontrolado e tumultuado. Qual seria o preço da verdade? E quem, afinal, ele realmente era? Rick. Mãe, o que aconteceu realmente? Pensou, sem a coragem de perguntar em voz alta. O passado não pode ser esquecido, Ricardo, o homem disse, sua voz soando como uma provocação. Os segredos que sua mãe escondeu são muito mais valiosos do que você pensa. Ricardo deu um passo à frente, o coração pulsando forte. O que você quer dizer com isso? Que segredos? O tom dele carregava uma mistura de raiva e desesperança. Gabriel observava a cena, seus olhos grandes refletindo uma mistura de medo e confusão. O homem sorriu de forma sombrio. Você realmente não sabe? Você é mais do que um simples herdeiro. O que sua mãe lhe deixou não é só matéria. É um legado de dor, um peso que você deve carregar. E a verdade é que a sua vida tem tudo a ver com isso.
Nesse momento, uma janela próxima se quebrou em 1000 pedaços. Um som estrondoso ecoou pela sala. Ricardo e Gabriel se viraram, assustados. Debruçados nas sombras, uma figura emergiu. Era uma mulher, com o rosto pálido e coberto de sujeira. Ricardo, ela gritou, sua voz, apesar do desespero, soando como um eco distante. Quem é você? Ricardo balbuciou, surpreso. A mulher não se parecia em nada com a mãe que ele conhecia. Era uma estranha, como um espírito perdido em busca de redenção. Sou eu, sua mãe, disse ela, com um tremor no olhar. O mundo parecia girar ao seu redor, seus pensamentos em desordem. Que jogo era aquele? Não pode ser. Minha mãe está morta! Exclamou Ricardo, a lógica se desfazendo na mente. O homem de terno sombrou a luz da sala enquanto ria, uma reação fria e distante que só intensificava o caos. Você nunca se perguntava por que ela estava nas ruas? Esperava um momento como este? O intruso apontou para sua mãe, agora cambaleando, como se cada palavra o fizesse doer ainda mais. Ela abandonou a vida que construiu ao seu redor, e tudo por causa de um segredo envolvendo você. A revelação pairou no ar, pesada e insuportável. O choque atravessou Ricardo como um golpe de palmatória. O quê? Segredo? Ele precisava entender. Seus olhos arregalados se voltaram para a mulher. O que você está dizendo? Quem é você de verdade? Eu não sou mais quem você pensa, a mulher interrompeu. Eu sou a sombra do que poderia ter sido. Estava protegendo você, não apenas do mundo, mas das minhas próprias escolhas. Mas tudo isso mudou. Estou aqui para corrigir um erro. Corrigir um erro? Gritou Ricardo, a voz ecoando na sala, chamando a atenção. Gabriel tremia ao seu lado, os olhos saltados querendo compreender. A mulher deu um passo à frente, seus olhos ardendo com um desespero passional. O tesouro que esse homem busca é a chave da sua verdade. Se você não agir agora, sua vida será moldada por mentiras. E isso pode destruir qualquer chance de felicidade que você ainda tenha. O homem interrompeu, seus olhos sorrisos malignos. Você realmente acha que pode salvá-lo? É tarde demais para isso. Ele tem um preço a pagar pela verdade que sua mãe não teve coragem de enfrentar. Como um trovão, a revelação rachou o silêncio. Ricardo sentiu o mundo desmoronar à sua volta. Mãe, o que isso tudo significa? Antes que ela pudesse responder, uma explosão de luz estourou pela janela e as luzes da casa se apagaram repentinamente, mergulhando tudo em escuridão. O som de sirenes se aproximava, quebrando o pânico que se espalhava pela cidade. O ar estava pesado, carregado de tensão. Temos que sair, a mulher gritou, mas Ricardo estava paralisado. A verdade que ele havia buscado começava a desmoronar como um castelo de cartas. O que quer que fosse aquele pesadelo, sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. E no meio de tudo isso, uma certeza surgia. O passado não era apenas uma sombra distante, mas um monstro que estava prestes a devorar tudo o que ele amava. E a única maneira de escapar era enfrentar o que estava escondido. O que a sua mãe realmente havia feito? Que segredos estavam enterrados na verdade que começaram a emergir com tanta força? E o que aquela figura sombria realmente queria dele? A tempestade estava só começando. Ricardo estava paralisado, a mente girando entre a imagem desvanecida de sua mãe e o homem de terno que parecia saber demais. A figura familiar da mãe, mostrada na foto, evocava uma emoção profunda, trazendo à tona sentimentos que ele havia tentado enterrar.
Mãe, o que aconteceu realmente? Pensou, sem coragem de perguntar em voz alta. O passado não pode ser esquecido, Ricardo, o homem disse, sua voz soando como uma provocação. Os segredos que sua mãe escondeu são muito mais valiosos do que você pensa. Ricardo deu um passo à frente, o coração pu. O tom dele carregava uma mistura de raiva e desesperança. Gabriel observava a cena, seus olhos grandes refletindo uma mistura de medo e confusão. O homem sorriu de forma sombria. Você realmente não sabe? Você é mais do que um simples herdeiro. O que sua mãe lhe deixou não é só matéria. É um legado de dor, um peso que você deve carregar. E a verdade é que a sua vida tem tudo a ver com isso. Nesse momento, uma janela próxima se quebrou em 1000 pedaços. Um som estrondoso ecoou pela sala. Ricardo e Gabriel se viraram, assustados. Debruçados nas sombras, uma figura emergiu. Era uma mulher, com o rosto pálido e coberto de sujeira. "Ricardo!" ela gritou, sua voz, apesar do desespero, soando como um eco distante. "Quem é você?" Ricardo balbuciou, surpreso. A mulher não se parecia em nada com a mãe que ele conhecia. Era uma estranha, como um espírito perdido em busca de redenção. "Sou eu, sua mãe", disse ela, com um tremor no olhar. Ricardo sentiu o coração parar. O mundo parecia girar ao seu redor, seus pensamentos em desordem. Que jogo era aquele? "Não pode ser! Minha mãe está morta!" exclamou Ricardo, a lógica se desfazendo na mente. O homem de terno soprou a luz da sala enquanto ria. Uma reação fria e distante que só intensificava o caos. Você nunca se perguntava por que ela estava nas ruas, esperava um momento como este? O intruso apontou para sua mãe, agora cambaleando, como se cada palavra o fizesse doer ainda mais. Ela abandonou a vida que construiu ao seu redor. E tudo por causa de um segredo envolvendo você. A revelação pairou no ar, pesada e insuportável. O choque atravessou Ricardo como um golpe de palmatória. O quê? Segredo? Ele precisava entender. Seus olhos arregalados se voltaram para a mulher. "O que você está dizendo? Quem é você de verdade?" "Eu não sou mais quem você pensa", a mulher interrompeu. "Eu sou a sombra do que poderia ter sido. Estava protegendo você, não apenas do mundo, mas das minhas próprias escolhas. Mas tudo isso mudou. Estou aqui para corrigir um erro." "Corrigir um erro?" gritou Ricardo, a voz ecoando na sala, chamando atenção. Gabriel tremia ao seu lado, os olhos saltados querendo compreender. A mulher deu um passo à frente, seus olhos ardendo com desespero passional. "O tesouro que esse homem busca é a chave da sua verdade. Se você não agir agora, sua vida será moldada por mentiras. E isso pode destruir qualquer chance de felicidade que você ainda tenha." O homem interrompeu, seus olhos sorrisos malignos. "Você realmente acha que pode salvá-lo? É tarde demais para isso. Ele tem um preço a pagar pela verdade que sua mãe não teve coragem de enfrentar." Como em trovão, a revelação rachou o silêncio. Ricardo sentiu o mundo desmoronar à sua volta. "Mãe, o que isso tudo significa?" Antes que ela pudesse responder, uma explosão de luz estourou pela janela e as luzes da casa se apagaram repentinamente, mergulhando tudo em escuridão. O som de sirene se aproximava, quebrando o pânico que se espalhava pela cidade. O ar estava pesado, carregado de tensão. "Temos que sair!" a mulher gritou, mas Ricardo estava paralisado. A verdade que ele havia buscado começava a desmoronar como um castelo de cartas. O que quer que fosse aquele pesadelo, sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. E então, algo inesperado aconteceu.
Uma figura familiar atravessou a porta da sala. Era a avó de Ricardo. A expressão dela era horrorizada. "O que você está fazendo aqui, Maria?" Ela gritou, e todas as vozes cessaram instantaneamente. A mulher que se dizia mãe se congelou. "Você não deveria estar viva. Não deveria estar aqui." A verdade a cercava como uma tempestade. "Quem é você realmente?" A avó questionou, sua voz tremendo. O homem de terno, enquanto isso, tinha um sorriso triunfante. "Ela não é quem diz ser. O segredo que você protegeu, finalmente o tempo da verdade chegou." Ricardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que mais estava escondido? Ele olhou entre as 3 figuras, cada uma representando um pedaço do seu passado, que agora se chocavam num turbilhão. A avó tinha razão. O que mais aquelas palavras poderiam significar? O passado e o presente se fundiam. E ele sabia que descobrir aquela verdade poderia mudar tudo. As sirenes ecoavam mais perto, misturadas com a confusão e o labirinto de sentimentos. O que realmente se escondia detrás daquela história toda? As perguntas fervilhavam na mente de Ricardo. Mas uma certeza estava nascendo. A tempestade que se aproximava não era apenas sobre a verdade revelada, mas sobre a vida que ele conhecia. A vida que estava prestes a ser totalmente destruída. Ricardo estava paralisado. A figura familiar da mãe mostrada na foto evocava uma emoção profunda, trazendo à tona sentimentos que ele havia tentado enterrar. "Mãe, o que aconteceu realmente?" pensou, sem coragem de perguntar em voz alta. "O passado não pode ser esquecido, Ricardo." O homem disse, sua voz soando como uma provocação. "Os segredos que sua mãe escondeu são muito mais valiosos do que você pensa." Ricardo deu um passo à frente, o coração pulsando forte. "O que você quer dizer com isso? Que segredos?" O tom dele carregava uma mistura de raiva e desesperança. Gabriel observava a cena, seus olhos grandes refletindo uma mistura de medo e confusão. O homem sorriu de forma sombria. "Você realmente não sabe? Você é mais do que um simples herdeiro. O que sua mãe lhe deixou não é só matéria. É um legado de dor, um peso que você deve carregar. E a verdade é que a sua vida tem tudo a ver com isso." Nesse momento, uma janela próxima se quebrou em 1000 pedaços. Um som estrondoso ecoou pela sala. Ricardo e Gabriel se viraram, assustados. Debruçados nas sombras, uma figura emergiu. Era uma mulher, com o rosto pálido e coberto de sujeira. "Ricardo!" ela gritou, sua voz, apesar do desespero, soando como um eco distante. "Quem é você?" Ricardo balbuciou, surpreso. A mulher não se parecia em nada com a mãe que ele conhecia. Era uma estranha, como um espírito perdido em busca de redenção. "Sou eu, sua mãe", disse ela com um tremor no olhar. Ricardo sentiu o coração parar. O mundo parecia girar ao seu redor, seus pensamentos em desordem. Que jogo era aquele? "Não pode ser! Minha mãe está morta!" exclamou Ricardo, a lógica se desfazendo na mente. O homem de terno sombrou a luz da sala, enquanto ria. Uma reação fria e distante, que só intensificava o caos. "Você nunca se perguntava por que ela estava nas ruas? Esperava um momento como este?" O intruso apontou para sua mãe, agora cambaleando, como se cada palavra o fizesse doer ainda mais. "Ela abandonou a vida que construiu ao seu redor. E tudo por causa de um segredo envolvendo você." A revelação pairou no ar, pesada e insuportável. O choque atravessou Ricardo como um golpe de palmatória. O quê? Segredo? Ele precisava entender.
Seus olhos arregalados se voltaram para a mulher. O que você está dizendo? Quem é você de verdade? Eu não sou mais quem você pensa, a mulher interrompeu. Eu sou a sombra do que poderia ter sido. Estava protegendo você, não apenas do mundo, mas das minhas próprias escolhas. Mas tudo isso mudou. Estou aqui para corrigir um erro. Corrigir um erro? Gritou Ricardo, a voz ecoando na sala, chamando a atenção. Gabriel tremia ao seu lado, os olhos saltados querendo compreender. A mulher deu um passo à frente, seus olhos ardendo com um desespero passional. O tesouro que esse homem busca é a chave da sua verdade. Se você não agir agora, sua vida será moldada por mentiras. E isso pode destruir qualquer chance de felicidade que você ainda tenha. O homem interrompeu, seus olhos sorrisos malignos. Você realmente acha que pode salvá-lo? É tarde demais para isso. Ele tem um preço a pagar pela verdade que sua mãe não teve coragem de enfrentar. Como um trovão, a revelação rachou o silêncio. Ricardo sentiu o mundo desmoronar à sua volta. Mãe, o que isso tudo significa? Antes que ela pudesse responder, uma explosão de luz estourou pela janela e as luzes da casa se apagaram repentinamente, mergulhando tudo em escuridão. O som de sirene se aproximava, quebrando o pânico que se espalhava pela cidade. O ar estava pesado, carregado de tensão. Temos que sair! A mulher gritou, mas Ricardo estava paralisado. A verdade que ele havia buscado começava a desmoronar como um castelo de cartas. O que quer que fosse aquele pesadelo, sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Ricardo! Gritou a avó. A expressão dela era horrorizada. O que aconteceu aqui? Então, sem aviso, um rugido ensurdecedor veio da rua. Um caminhão desgovernado atravessou a esquina e parou em frente à casa. O impacto derrubou uma árvore e os olhos de todos se voltaram para o caos. O homem de terno se virou, seus olhos ampliando-se com uma mistura de medo e surpresa. E então tudo aconteceu. Uma explosão. Algo dentro do caminhão disparou em chamas, lançando estilhaços de metal e fogo em todas as direções. A casa tremeu com a força do impacto, e Ricardo sentiu uma onda. Enquanto a fumaça preenchia o ar e as chamas lambiam as paredes, um novo terror se instalou. Ele se virou para a avó, apenas para ver seu rosto torcido em horror. Você não é quem você pensa que é, Ricardo, a avó gritou, sua voz quase sufocada pelo barulho. Você foi criado numa mentira. Você não é meu neto. O mundo de Ricardo desabou. O quê? Ele mal conseguia processar as palavras dela. Como assim? O que você está dizendo? A avó, com lágrimas nos olhos, apontou para o intruso de terno. Ele está certo. A verdade sobre você é muito mais sombria do que você imagina. Você não deveria existir. As chamas continuavam a crescer e as sirenes estavam cada vez mais próximas. O caos ao redor tornava-se ensurdecedor enquanto o passado e o presente colidiam, revelando uma verdade que ele nunca tinha preparado para ouvir. E ali, entre a fumaça e a confusão, a única certeza era que a vida de Ricardo mudaria para sempre. O que realmente estava acontecendo? O que mais havia sido escondido? E quem afinal era ele? Ricardo estava paralisado, a mente girando entre a imagem desvanecida de sua mãe e o homem de terno que parecia saber demais. A figura familiar da mãe, mostrada na foto, evocava uma emoção profunda, trazendo à tona sentimentos que ele havia tentado enterrar. Mãe, o que aconteceu realmente? Pensou, sem coragem de perguntar em voz alta. O passado não pode ser esquecido, Ricardo, o homem disse, sua voz soando como uma provocação.
Os segredos que sua mãe escondeu são muito mais valiosos do que você pensa. Ricardo deu um passo à frente, o coração pulsando forte. O tom dele carregava uma mistura de raiva e desesperança. Gabriel observava a cena, seus olhos grandes refletindo uma mistura de medo e confusão. O homem sorriu de forma sombria. Você realmente não sabe? Você é mais do que um simples herdeiro. O que sua mãe lhe deixou não é só matéria. É um legado de dor, um peso que você deve carregar. E a verdade é que a sua vida tem tudo a ver com isso. Nesse momento, uma janela próxima se quebrou em 1000 pedaços. Um som estrondoso ecoou pela sala. Ricardo e Gabriel se viraram, assustados. Debruçados nas sombras, uma figura emergiu. Era uma mulher, com o rosto pálido e coberto de sujeira. Ricardo! Ela gritou, sua voz, apesar do desespero, soando como um eco distante. Quem é você? Ricardo balbuciou, surpreso. A mulher não se parecia em nada com a mãe que ele conhecia. Era uma estranha, como um espírito perdido em busca de redenção. Sou eu, sua mãe, disse ela com um tremor no olhar. Ricardo sentiu o coração parar. O mundo parecia girar ao seu redor, seus pensamentos em desordem. Que jogo era aquele? Não pode ser! Minha mãe está morta! Exclamou Ricardo, a lógica se desfazendo na mente. O homem de terno sombrou a luz da sala enquanto ria. Uma reação fria e distante que só intensificava o caos. Você nunca se perguntava por que ela estava nas ruas, esperava um momento como este? O intruso apontou para sua mãe, agora cambaleando, como se cada palavra o fizesse doer ainda mais. Ela abandonou a vida que construiu ao seu redor, e tudo por causa de um segredo envolvendo você. A revelação pairou no ar, pesada e insuportável. O choque atravessou Ricardo como um golpe de palmatória. O quê? Segredo? Ele precisava entender. Seus olhos arregalados se voltaram para a mulher. O que você está dizendo? Quem é você de verdade? Eu não sou mais quem você pensa. A mulher interrompeu. Eu sou a sombra do que poderia ter sido. Estava protegendo você, não apenas do mundo, mas das minhas próprias escolhas. Mas tudo isso mudou. Estou aqui para corrigir um erro. Corrigir um erro? Gritou Ricardo, a voz ecoando na sala, chamando a atenção. Gabriel tremia ao seu lado, os olhos saltados, querendo compreender. A mulher deu um passo à frente, seus olhos ardendo com um desespero passional. O tesouro que esse homem busca é a chave da sua verdade. Se você não agir agora, sua vida será moldada por mentiras. E isso pode destruir qualquer chance de felicidade que você ainda tenha. O homem interrompeu, seus olhos sorrisos malignos. Você realmente acha que pode salvá-lo? É tarde demais para isso. Ele tem um preço a pagar pela verdade que sua mãe não teve coragem de enfrentar. Como um trovão, a revelação rachou o silêncio. Ricardo sentiu o mundo desmoronar à sua volta. Mãe, o que isso tudo significa? Antes que ela pudesse responder, uma explosão de luz estourou pela janela e as luzes da casa se apagaram repentinamente, mergulhando tudo em escuridão. O som de sirene se aproximava, quebrando o pânico que se espalhava pela cidade. O ar estava pesado, carregado de tensão. Temos que sair! A mulher gritou, mas Ricardo estava paralisado. A verdade que ele havia buscado começava a desmoronar como um castelo de cartas. O que quer que fosse aquele pesadelo, sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Nessa fração de tempo, um grito ecoou, vindo de fora da casa. Ricardo! Era uma voz familiar. Ele virou a cabeça e, para seu horror, reconheceu seu irmão, Carlos,
que ele acreditava ter morrido há anos em um acidente trágico. Carlos estava ali, vivo, mas com marcas profundas em seu rosto. Carlos, como você está vivo? A visão o deixou atordoado. O homem de terno parecia tão surpreso quanto ele, quase como se o acontecimento fosse um roteiro inesperado. Eu sempre soube, disse Carlos, se aproximando devagar, sobre você, sobre tudo, e a verdade que a mãe escondeu é mais complexa do que você imagina. Ricardo estava em choque. Que verdade? O que você sabe? A adrenalina pulsava em seu corpo. O olhar de Carlos era intenso, um misto de dor e resolução. Não sou um erro, Ricardo. Fui afastado de você para me proteger. Nossa mãe fez escolhas que mudaram nossa vida para sempre, e eu sou a prova com isso. Um riso nervoso escapou de seus lábios. Você não faz ideia do que está ativo aqui. E nesse momento, uma série de eventos se desenrolou. Uma explosão ouvira em uma esquina. O chão tremeu e a janela atrás de Ricardo se estilhaçou, deixando fragmentos do vidro pairando no ar. As sirenes, agora ensurdecedoras, ecoavam por toda a cidade. As chamas começaram a consumir a casa. E então a mulher, a verdadeira mãe, olhou para os filhos e soltou uma frase que fez o coração de todos disparar. Todos vocês não são quem pensam que são. O caos aumentou, e o olhar de Ricardo se alternou entre seus dois irmãos e a mulher que nunca conheceu realmente. Ele gelou. O que isso significava? E mais importante, quem era ele de fato? A tempestade fora da casa se intensificava, mas dentro o chão já parecia desmoronar. A vida deles nunca mais seria a mesma. Eles precisavam decidir rapidamente, enquanto o passado ameaçava se destruir em uma única explosão. O que mais estava prestes a revelar? Quem eram eles e qual era realmente a raiz da dor que os unia? Ricardo estava paralisado, a mente girando entre a imagem desvanecida de sua mãe e o homem de terno que parecia saber demais. A figura familiar da mãe mostrada na foto evocava uma emoção profunda, trazendo à tona sentimentos que ele havia tentado enterrar. Mãe, o que aconteceu realmente? Pensou, sem coragem de perguntar em voz alta. O passado não pode ser esquecido. Ricardo, o homem disse, sua voz soando como uma provocação. Os segredos que sua mãe escondeu são muito mais valiosos do que você pensa. Ricardo deu um passo à frente, o coração pulsando forte. O que você quer dizer com isso? Que segredos? O tom dele carregava uma mistura de raiva e desesperança. Gabriel observava a cena, seus olhos grandes refletindo uma mistura de medo e confusão. O homem sorriu de forma sombria. Você realmente não sabe? Você é mais do que um simples herdeiro. O que sua mãe lhe deixou não é só matéria. É um legado de dor, um peso que você deve carregar. E a verdade é que a sua vida tem tudo a ver com isso. Nesse momento, uma janela próxima se quebrou em 1000 pedaços. Um som estrondoso ecoou pela sala. Ricardo e Gabriel se viraram, assustados. Debruçados nas sombras, uma figura emergiu. Era uma mulher, com o rosto pálido e coberto de sujeira. Ricardo! Ela gritou, sua voz, apesar do desespero, soando como um eco distante. Quem é você? Ricardo balbuciou, surpreso. A mulher não se parecia em nada com a mãe que ele conhecia. Era uma estranha, como um espírito perdido em busca de redenção. Sou eu? Sua mãe, disse ela com um tremor no olhar. O mundo parecia girar ao seu redor. Seus pensamentos em desordem. Que jogo era aquele? Não pode ser. Minha mãe está morta! Exclamou Ricardo, a lógica se desfazendo na mente. O homem de terno poncou a luz da sala, enquanto ria, uma reação fria e distante que só intensificava o caos. Você nunca se perguntava por que ela estava nas ruas.
Esperava um momento como este? O intruso apontou para sua mãe, agora cambaleando. Como se cada palavra o fizesse doer ainda mais. Ela abandonou a vida que construiu ao seu redor, e tudo por causa de um segredo envolvendo você. A revelação pairou no ar, pesada e insuportável. O choque atravessou Ricardo como um golpe de palmatória. O quê? Segredo? Ele precisava entender. Seus olhos arregalados se voltaram para a mulher. O que você está dizendo? Quem é você de verdade? Eu não sou mais quem você pensa. A mulher interrompeu. Eu sou a sombra do que poderia ter sido. Estava protegendo você, não apenas do mundo, mas das minhas próprias escolhas. Mas tudo isso mudou. Estou aqui para corrigir um erro. Corrigir um erro? Gritou Ricardo, a voz ecoando na sala, chamando a atenção. Gabriel tremia ao seu lado, os olhos saltados querendo compreender. A mulher deu um passo à frente, seus olhos ardendo com um desespero passional. O tesouro que esse homem busca é a chave da sua verdade. Se você não agir agora, sua vida será moldada por mentiras. Isso pode destruir qualquer chance de felicidade que você ainda tenha. O homem interrompeu, seus olhos sorriso malignos. Você realmente acha que pode salvá-lo? É tarde demais para isso. Ele tem um preço a pagar pela verdade que sua mãe não teve coragem de enfrentar. Como um trovão, a revelação rachou o silêncio. Ricardo sentiu o mundo desmoronar à sua volta. Mãe, o que isso tudo significa? Antes que ela pudesse responder, uma explosão de luz estourou pela janela, e as luzes da casa se apagaram repentinamente, mergulhando tudo em escuridão. O som de sirene se aproximava, quebrando o pânico que se espalhava pela cidade. O ar estava pesado, carregado de tensão. Temos que sair! A mulher gritou. Mas Ricardo estava paralisado. A verdade que ele havia buscado começava a desmoronar como um castelo de cartas. O que quer que fosse aquele pesadelo, sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. E então, algo inesperado aconteceu. Uma figura familiar atravessou a porta da sala. Era a avó de Ricardo. A expressão dela era horrorizada. "O que você está fazendo aqui, Maria?" ela gritou, e todas as vozes cessaram instantaneamente. A mulher que se dizia mãe se congelou. "Você não deveria estar viva, não deveria estar aqui." A verdade a cercava como uma tempestade. "Quem é você realmente?" a avó questionou, sua voz tremendo. O homem de terno, enquanto isso, tinha um sorriso triunfante. "Ela não é quem diz ser. O segredo que você protegeu. Finalmente o tempo da verdade chegou." Ricardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. E que mais estava escondido? Ele olhou entre as 3 figuras, cada uma representando um pedaço do seu passado que agora se chocavam num turbilhão. A avó tinha razão. O que mais aquelas palavras poderiam significar? O passado e o presente se fundiam, e ele sabia que descobrir aquela verdade poderia mudar tudo. As sirenes ecoavam mais perto, misturadas com a confusão e o labirinto de sentimentos. O que realmente se escondia de trás daquela história toda? As perguntas fervilhavam na mente de Ricardo, mas uma certeza estava nascendo. A tempestade que se aproximava não era apenas sobre a verdade revelada, mas sobre a vida que ele conhecia, a vida que estava prestes a ser totalmente destruída. Ricardo estava paralisado, a mente girando entre a imagem desvanecida de sua mãe e o homem de terno que parecia saber demais. A figura familiar da mãe, mostrada na foto, evocava uma emoção profunda, trazendo à tona sentimentos que ele havia tentado. Ricardo deu um passo à frente,
o coração pulsando forte. O que você quer dizer com isso? Que segredos? O tom dele carregava uma mistura de raiva e desesperança. Gabriel observava a cena, seus olhos grandes refletindo uma mistura de medo e confusão. O homem sorriu de forma sombria. Você realmente não sabe? Você é mais do que um simples herdeiro. O que sua mãe lhe deixou não é só matéria. É um legado de dor, um peso que você deve carregar. E a verdade é que a sua vida tem tudo a ver com isso. Nesse momento, uma janela próxima se quebrou em 1000 pedaços. Um som estrondoso ecoou pela sala. Ricardo e Gabriel se viraram, assustados. Debruçados nas sombras, uma figura emergiu. Era uma mulher, com o rosto pálido e coberto de sujeira. "Ricardo!" ela gritou, sua voz, apesar do desespero, soando como um eco distante. "Quem é você?" Ricardo balbuciou, surpreso. A mulher não se parecia em nada com a mãe que ele conhecia. Era uma estranha, como um espírito perdido em busca de redenção. "Sou eu, sua mãe", disse ela, com um tremor no olhar. O mundo parecia girar ao seu redor, seus pensamentos em desordem. Que jogo era aquele? "Não pode ser! Minha mãe está morta!" exclamou Ricardo, a lógica se desfazendo na mente. O homem de terno sombrou a luz da sala enquanto ria, uma reação fria e distante que só intensificava o caos. Você nunca se perguntava por que ela estava nas ruas, esperava um momento como este? O intruso apontou para sua mãe, agora cambaleando, como se cada palavra o fizesse doer ainda mais. Ela abandonou a vida que construiu ao seu redor, e tudo por causa de um segredo envolvendo você. A revelação pairou no ar, pesada e insuportável. O choque atravessou Ricardo como um golpe de palmatória. O quê? Segredo? Ele precisava entender. Seus olhos arregalados se voltaram para a mulher. "O que você está dizendo? Quem é você de verdade?" "Eu não sou mais quem você pensa", a mulher interrompeu. "Eu sou a sombra do que poderia ter sido. Estava protegendo você, não apenas do mundo, mas das minhas próprias escolhas." "Mas tudo isso mudou. Estou aqui para corrigir um erro", gritou Ricardo, a voz ecoando na sala, chamando a atenção. Gabriel tremia ao seu lado, os olhos saltados, querendo compreender. A mulher deu um passo à frente, seus olhos ardendo com um desespero passional. "O tesouro que esse homem busca é a chave da sua verdade. Se você não agir agora, sua vida será moldada por mentiras. E isso pode destruir qualquer chance de felicidade que você ainda tenha." O homem interrompeu, seus olhos sorrisos malignos. "Você realmente acha que pode salvá-lo? É tarde demais para isso. Ele tem um preço a pagar pela verdade que sua mãe não teve coragem de enfrentar." Como um trovão, a revelação rachou o silêncio. Ricardo sentiu o mundo desmoronar à sua volta. "Mãe, o que isso tudo significa?" Antes que ela pudesse responder, uma explosão de luz estourou pela janela e as luzes da casa se apagaram repentinamente, mergulhando tudo em escuridão. O som de sirene se aproximava, quebrando o pânico que se espalhava pela cidade. O ar estava pesado, carregado de tensão. "Temos que sair!" a mulher gritou, mas Ricardo estava paralisado. A verdade que ele havia buscado começava a desmoronar como um castelo de cartas. O que quer que fosse aquele pesadelo, sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. E então, sem aviso, uma explosão ecoou da sala ao lado. Os fundos da casa foram arremessados para longe e uma onda de calor os envolveu. O homem de terno gritou e as sombras se agitaram. Em meio ao caos, uma figura encapuzada surgiu, mais rápida do que a mente conseguia processar. "É hora de acabar com isso." A voz era baixa, carregada de uma confiança sombria.
A presença parecia tirar a energia do ar e todos ficaram paralisados. A mulher que se dizia mãe olhou para a nova figura, o medo estampado no rosto. Você? O que está fazendo aqui? Acabando com os segredos que você trouxe de volta. Você não pode deixar que ele descubra a verdade. Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés. A verdade? Que verdade? Os olhos da figura encapuzada brilharam enquanto ela avançava em direção a ele. Ricardo, você é o filho de 2 mundos. Sua mãe não era apenas uma mulher em situação de rua. Ela é descendente de uma linhagem que foi traída e manipulada. E você é o escolhido para restaurar o que foi quebrado. O silêncio pairou. O homem de terno arregalou os olhos, evidentemente em choque. Não era para você descobrir. Eles não podem saber que você é um de nós. As palavras dela caíram como uma bomba no ar pesado da sala. Ricardo ficou atordoado. Um de nós? O que isso significa? Isso significa que todos nesse lugar estão em perigo. A figura encapuzada disse e sua voz aumentou. O legado que sua mãe tentou esconder é sua única esperança. E o que você decidir agora pode mudar tudo. Ricardo olhou para todos ao seu redor. Sua vida estava prestes a se desdobrar em verdades nebulosas que ele nunca pediu para conhecer. O passado, as mentiras e a identidade que ele acreditou ter sempre teve uma profundidade esmagadora que agora revelava não apenas quem ele era, mas quem ele poderia se tornar. E enquanto a realidade se misturava a um pesadelo absoluto, um grito distorcido ecoou através das chamas, seguido pelo som de vidro quebrando. A figura encapuzada e o homem de terno começaram a lutar. O caos se intensificava e, no meio do tumulto, Gabriel gritou. Ricardo sentiu seu coração disparar. O que mais ele descobriria? O que estava por trás de tudo isso? E, mais importante, quem ele realmente era? O tempo se esgotava e uma decisão crucial precisava ser feita antes que o passado trouxesse ruína. Ou pior, o que viria a seguir. Ricardo lutava para processar tudo. A figura encapuzada se aproximava, enquanto o homem de terno tentava se recuperar da surpresa. O caos se desenrolava em um ritmo frenético. O que a sua mãe escondeu que está prestes a colocá-los em perigo? Ricardo se voltou para a mulher que se dizia sua mãe, esperando por respostas, por algo que explicasse a tempestade de emoções. Mãe, o que está acontecendo? De quem eu sou realmente? Um nó na garganta o impedia de respirar. Ela olhou nos olhos dele, uma mistura de amor e dor tragicamente presente em seu olhar. Ricardo, você é mais forte do que imagina. O que está por vir exigirá que você tome decisões difíceis, mas precisa confiar na sua intuição. Confiança? Questionou. Como se pode confiar num legado de mentiras? Nesse instante, registros de memória surgiram. Lembranças de risadas em família, momentos que pareciam ter se dissipado na poeira do passado. E agora, tudo ali se tornava um pesadelo, uma batalha entre o que era real e o que não era. Sem avisar, a figura encapuzada avançou e as chamas começaram a dançar em volta dela. O tempo está acabando. Você precisa decidir, Ricardo. Ele sentiu o calor intenso das chamas e a pressão do mundo desmoronando ao seu redor. Os sirenes ecoavam cada vez mais perto, mas a verdade parecia ainda mais distante. Com um último olhar para Gabriel e Carlos, ele respirou fundo. Que legado é esse? O que eu sou? O escolhido, Ricardo. A presença sombria respondeu, sua voz um misto de autoridade e urgência. Somente você pode restaurar o equilíbrio. Então, Ricardo lembrou-se de tudo que sua mãe havia sacrificado, dos sonhos que foram quebrados.
Ele sabia que tinha que tomar uma posição. Eu não sou o Merro. Eu sou o que restou e vou lutar por isso. Sua voz ressoou com determinação, fazendo os outros pararem para olhar. A figura de terno perdeu a compostura, os olhos agora cheios de ódio. Don't you see? You'll never be free. Ele avançou, mas Ricardo se interpôs. Ele havia feito sua escolha. No meio da labareda, com o peito acelerado, ele se virou para a mulher. Please, conta a verdade. Ela hesitou. Ricardo, você é a chave. Minha escolha, as minhas falhas, era para te manter seguro. Mas você precisa ser forte agora para quebrar este ciclo. De repente, um objeto reluzente caiu do bolso do homem. Um medalhão que brilhava com uma luz própria. Os olhos de Ricardo se alargaram. É isso, não é? O tesouro que ele procura? Sim, a mãe sussurrou. É a sua verdadeira herança. Ricardo pegou o medalhão e, ao segurá-lo, uma onda de poder pulou pelo seu corpo. O calor da casa queimando ao seu redor, mas ele conseguiu sentir uma brisa fresca que passava por ele. Ele conhecia aquele sentimento. Era como se tudo começasse a fazer sentido. No último ato desesperado, ele virou-se para a figura sombria. Essa história não termina aqui! E com um movimento rápido, elevou o medalhão. Fluxos de luz passaram por todo o recinto e a casa tremia sob a pressão. Você não pode controlá-lo! Gritou o homem. Mas Ricardo havia decidido agir. Quando o brilho ofuscante finalmente diminuiu, o caos começou a se dissipar. Os dois, Ricardo e Gabriel, estavam vivos, enquanto o homem de terno se desvanecia nas sombras. Ricardo olhou para sua mãe e ela sorriu. Você fez a escolha certa. O que mais ele precisaria enfrentar para seguir em frente? E enquanto os sirenes finalmente se aproximavam, Ricardo sentiu a incerteza do futuro. A cidade estava mudando. E ele? Ele estava pronto para confrontar o que quer que viesse a seguir. Ei, antes de continuar, vamos falar sobre o que vem a seguir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias explosivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Aperte o botão de joinha imediatamente para ajudar esse canal a continuar produzindo histórias incríveis como essa. E é claro, escreva nos comentários a sua reação e o que achou sobre o final. Você também deve compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.